Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 25 do livro Pão Nosso. O título do capítulo é Nas Estradas, baseada numa fala de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15, em que Jesus disse: E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E aí, a Polônia, que manda Pois é, Jesus e o comentário do Emmanuel nesse capítulo. exato. Então vamos lá. Bom, Emmanuel traz esse título que está muito ligado com a parábola do semeador que Jesus trouxe, né, para gente, que Jesus colocou lá na época. E é, para a parábola do semeador, que fala da semente, né, ele traz assim várias regras que são as regras para que a semente possa frutificar de forma saudável, né? Então ele traz lá algumas formas que ele coloca. Mas na verdade, estrada vem lembrar o progresso, lembra o movimento, né? Mas quando Jesus diz à beira da estrada, são termos diferentes. E aí, à beira da estrada ou à beira do caminho, ele lembra ou significa estagnação. É aquele que está parado. É aquele que não tem movimento, que não evolui, que não vai adiante. Mas aquele que está na estrada é aquele que está junto, que caminha e que vai, certo? É preciso a gente fazer é, colocar isto, porque a gente escuta esses termos no Evangelho, né? E aí, se a gente não sabe a diferença, fica um pouco complicado da gente compreender, né? Então, vamos lembrar que estar junto no caminho não significa que está no caminho. Eu posso estar junto com a Lívia, posso estar caminhando junto com a Lívia, assim como quem estava na época junto com Jesus na caminhada, eles não entendiam e não percebiam a caminhada como Jesus entendia. Então, foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para que depois de alguns anos os discípulos despertassem para poder entender. E até hoje nós estamos tentando entender tudo aquilo que Jesus nos trouxe, certo? Então, os que estão junto no caminho recebem as palavras de Jesus e são convidados a usar. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio de usar ou não, de aceitar ou não. Então, se eu resolvo usar, aceitar a palavra de Jesus, se eu vou é, trabalhar esta palavra de Jesus, isso depende muito. E mesmo que eu venha trabalhar, que hoje nós estamos aqui, né, trabalhando a palavra de Jesus, a gente não se iguala a Jesus. Nunca, né? É, e aí, assim, na Terra, ninguém conhece, ou ninguém está no nível de Jesus. Tá certo? O que estão juntos no caminho são aqueles que não assumem as responsabilidades e, por não cuidar da sua semente que está no interno, nós criamos sombras. Então, qual é a semente? Ah, é a semente do orgulho, semente da vaidade, a semente da mentira, da maledicência. Então, se eu não cuido disto na minha vida, se eu não cuido desses termos em mim, isso cresce. Né? Ela cresce e ela poderá se transformar num Satanás.
como Jesus aqui disse, né? Então, esse Satanás que ele coloca aqui, essa palavra que ele diz aqui, na verdade, ele não está se referindo a uma pessoa, mas ele está se referindo aos nossos maus hábitos, aquilo que nós não cuidamos, né? E aí, se a gente não cuida, né? Então, da vaidade, do orgulho, da maledicência, do egoísmo, do ego, e lá, isso se transforma e ela vai fazer o seu papel muito bem feito, né? E aí, às vezes, a gente cai nessas ciladas. Por isso que é muito importante a gente olhar para dentro de nós e nós fazermos a nossa reforma íntima, certo? E nós temos que estar atento ao termo Satanás, né, que significa isto, que não é uma figura mitológica, nem uma pessoa, né, mas são as nossas atitudes. E sempre quando a gente se afasta das verdades do Cristo, nós podemos dizer que nós estamos vestindo aí o Satanás, certo? Jesus nunca andou sozinho na terra. E é sempre crescente os adeptos do Cristo. E há os que já estão no caminho, né? Mas há muitos que estão à beira do caminho. Então, lembrando, aqueles que estão à beira do caminho estão estagnados, não estão evoluindo, não estão em movimento. E há aqueles que estão no caminho e que estão se movimentando, estão buscando, estão tentando se aproximar do Cristo. E aqui o que entra é a boa vontade. Então, eu, Apolônia, tenho que ter boa vontade para seguir o Cristo. Eu tenho que ter boa vontade para modificar o meu eu interior ou modificar aquele Satanás que está dentro de mim. E para isso exige uma estrutura, um conhecimento, exige um processo, né? Senão a gente não consegue. Deixa eu só me perdi aqui, peraí. Então, a boa vontade é essencial nesse processo. E Jesus, desta forma, age sempre por esses irmãos que estão no caminho. Então, a espiritualidade, ela sempre auxilia aqueles que estão em busca da sua evolução ou do seu movimento. Vai sempre nos colocando pessoas, colocando em algum caminho, nos colocando talvez um livro, uma leitura, um vizinho, um colega do trabalho, que vai nos dar e que a gente vai aprender com eles, né? Mas ele sempre vai buscar e vai te dar uma forma com que a sua semente ela possa ser uma brisa suave. E Deus age no silêncio. E ele não concorre com os aplausos. O que é esses aplausos? É quando a gente faz alguma coisa, né? A gente fala, eu estou aqui para trabalhar para Jesus. Então a gente vai, tira selfie, bota aí nas redes sociais e pede seguidores e pede aí um monte de coisa. Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós com as nossas ignorâncias. E é necessário ter a sensibilidade para sentir a palavra, e é preciso ter a reflexão interior. E é necessário gastar energia para com aquilo que não é necessário. Então, como assim, Apolônia? Como que eu vou gastar energia com aquilo que não é necessário? A gente é necessário ter orgulho, vaidade, egoísmo? Não. Então, isto não é necessário, mas eu tenho. Então, eu tenho que gastar energia para cuidar destas sementes ruins para que ela não se crie uma sombra enorme e que venha a ser devorador de todo o nosso trabalho que a gente faz para a espiritualidade. É isso, Lívia. Você pode completar com o quê? Com esse capítulo, eu fiquei pensando muito em o que nos falta para nós podermos enxergar, perceber
as sementes que o Cristo deixa no nosso caminho, como você falou, por meio de um vizinho, por meio de um colega de trabalho, por meio de meios que a gente nem se dá conta. Porque seja qual for o nosso nível de despertamento espiritual, seja alguém que precisa de um despertar inicial, de se abrir para a espiritualidade, ou sejamos nós que já estamos no caminho, estamos buscando, estudamos e tudo mais, mas temos os nossos desafios, né? Deixamos crescer aí as nossas imperfeições, é, e às vezes nós precisamos de lembretes do caminho do bem. E Jesus deixa essas sementes, principalmente falando, pela atuação da espiritualidade no nosso dia a dia. Como nós vemos nos exemplos dos livros espíritas, né? Vários e vários livros descrevem a atuação do mundo espiritual aqui no mundo físico por meio de vários exemplos, vários exemplos. Às vezes alguém que é intuído aí na casa da pessoa e aí, puxa, lembrei daquela pessoa e aí manda uma mensagem perguntando como é que a pessoa tá. Uma amiga minha bem sensível assim até me falou esses dias, nossa, é incrível. Me vem à mente a pessoa, eu mando mensagem para ela e ela tá assim, sempre nos momentos mais críticos da vida, tipo assim, descobriu ontem que tem um câncer ou então fez uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia e está angustiada. É, e a gente vê exemplos disso do ponto de vista espiritual nos livros espíritas, né? E é até legal que a gente leia sempre mais e mais e tenha mais exemplos para a gente conseguir perceber esses exemplos no nosso dia a dia. Porque a atuação existe e ela é constante, principalmente se a gente permite, se a gente abre a porta. Mas ainda que nós estejamos com as portas fechadas, se a gente lembrar, por exemplo, do, sei lá, do livro Libertação, que tem lá a moça que está obsidiada e a espiritualidade está trabalhando. E a princípio ninguém na casa, né, tinha abertura, mas dá-se um jeito de procurar mecanismos para fazer esse despertar acontecer. É, e nós, às vezes, vivemos no meu caso, na correria, né? No meu caso, um tópico de desvantagem um desafio para perceber essas sementes que jorram da espiritualidade é a correria. É, mas que seja assim, numa conversa rápida com um porteiro na hora que está entrando, saindo, esperando um pouquinho, num trânsito que a gente cruza com uma pessoa que é um pedinte. O que falta para nós limparmos os nossos olhos e observarmos os chamados espirituais que estão presentes no nosso dia a dia? Na verdade, é uma reflexão, né? E essa reflexão, mantendo-se na nossa mente, faz com que nós possamos abrir os olhos para isso. E aí eu lembro muito do meu pai, porque hoje em dia, e eu ando muito com fone de ouvido na rua, tanto para ouvir notificações do celular, quanto para de vez em quando ouvir música. E na adolescência eu andava muito com fones de ouvido assim, e hoje em dia a gente vê isso muito. E meu pai sempre falava assim: tira os fones, olha para as pessoas, curte a natureza, curte a vida. E isso também me faz pensar que, agindo desse jeito, nós ficamos mais atentos ao que está ao nosso redor. E além disso, além de que é uma coisa que me chamou a atenção no capítulo, né, dele citando todas as vezes que as sementes chegam e a gente usualmente não percebe, ou né, deixa o Satanás crescer e arrancar essa semente, que nós possamos aproveitar esses momentos para também sermos semeadores, porque a espiritualidade também pode estar nos usando para despertar outros corações, que nós possamos ficar mais atentos, é mais um lembrete de Emmanuel para isso que falta a todos nós. Porque a gente, como você falou, estamos longe ainda da perfeição. O que nos falta para estar na estrada e não à beira da estrada? É, precisamos tocar a nossa evolução. Quanto mais rápido, menos sofrimento envolvido. Verdade. E fica aí o convite para vocês lerem o capítulo e fazer uma outra interpretação, né? E até ler Porque de novo a parábola, né, do semeador, já que é uma parábola tão conhecida que está até no Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a leitura da parábola, depois vem para esse complemento do Emmanuel, que sempre cresce a nossa visão. é extremamente importante. E nesse momento a gente convida todos aí para fazer o encerramento, né, do nosso evangelho. Bom, Vamos assim fechando os nossos olhos, vamos sentindo as melhores energias e vamos inalando essas energias para toda a espiritualidade, para todo o nosso país. E que
o nosso país possa ser envolvido com as cores do arco-íris e que essas luzes possam recair sobre todos os irmãos que vivem nesta pátria, mas que possa assim iluminar Brasília e os três poderes, judiciário, legislativo, executivo, e que possa assim nas esferas federais, estaduais, municipais, envolvendo todos os nossos meios políticos, para que possam despertar para o amor do Cristo. Vamos assim envolvendo todos os hospitais deste país, que essas luzes, com essas cores do arco-íris, possa, através do Mestre Jesus, adentrar pelas portas principais e percorrer toda a extensão dos hospitais, buscando todos aqueles que estão doentes, os seus familiares, mas também que possa buscar todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, para que se fortaleçam nesta energia para tratar de forma consciente todos os irmãos. Vamos assim envolvendo todos os prédios das escolas do nosso país, das creches às universidades, para que nesses prédios possam ocorrer uma cúpula de proteção contra as investidas inferiores e que alunos, professores, funcionários possam ficar protegidos dessas investidas e que nesses locais possam ocorrer realmente a aprendizagem. Vamos assim jorrando do nosso país muitas luzes para os demais países, principalmente para aqueles que estão em guerra, aqueles que estão passando por catástrofes naturais, para que todos os irmãos que estão em desespero possam sentir esta energia e acalmar a sua mente e coração. Vamos assim, ainda envolvendo em nosso país todos os moradores de rua, para que eles possam de alguma forma encontrar uma nova forma de vida e sair das condições que se encontram. Vamos assim envolvendo todos os nossos estados, nossa cidade, o nosso bairro e a nossa rua, que Jesus e a espiritualidade possam adentrar a nossa rua e levando assim as melhores energias, visitando todos os moradores da nossa rua. E que possa assim adentrar e plasmar muita energia, muita harmonia, muita paz em todos os lares, principalmente aqueles que estão em desarmonia neste momento, e passando em frente ao nosso lar, que Jesus vai assim adentrando pela porta principal e vai deixando plasmado muita luz, muita energia, muito amor, muita fraternidade, muita honestidade. Vai assim colocando a medicação necessária em nossas águas para que todos aqueles que fazem uso possam sim sentir os benefícios. E que o mestre possa visitar todos os moradores deste grupo e que possa, sim, plasmar muito amor e muita energia em seus lares também. E assim nós vamos deixando as melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Até a próxima. Boa semana, pessoal.